falar sobre mutação e problemas genéticos. O que é? A mutação pode ocorrer em qualquer organismo vivo e ela pode ser induzida por agentes físicos ou químicos. Concluiu que essas modificações eram causadas por alguma mudança brusca e casual de um gene e que a partir de então eram transmitidas a seus descendentes. Dessa forma, a mutação seria a responsável pelo surgimento de diversos alelos dos genes, desencadeando a variação genética nos organismos. Como ocorre a mutação? Na molécula do DNA encontramos os genes com as características do organismo. Todas as informações eram codificadas por uma sequência de bases nitrogenadas do próprio gene. E é a partir dessa sequência de bases que se dá a construção de uma proteína específica. Se por algum motivo houver alteração na sequência de bases nitrogenadas do DNA, também haverá alteração na sequência de aminoácidos que formam a proteína e, consequentemente, nas propriedades da proteína. Na verdade, a alteração que ocorreu na sequência de bases do DNA foi uma mutação e ela pode ser suficiente para provocar o surgimento de uma característica nova no organismo. Definição. As mutações são induzidas pelos agentes mutagenéticos que podem ser de origem química ou física. Defeito no mecanismo de duplicação do DNA, exposição a radiações ionizantes que causam a formação de íons dentro das células, como os raios X, raios gama, radiação ultravioleta, radioatividade, produtos químicos como benziminazol, ácido nitroso, hidrazina, gás mostarda e metanol, aumentam os níveis de mutação dos genes de qualquer organismo vivo, desde vírus a bactérias, até vegetais e animais. Mas você pode estar se perguntando, mas nos organismos vivos não existem enzimas de separação que corrigem a duplicação do DNA e reparam os estragos feitos pelos agentes mutagenéticos? Sim, essas enzimas existem nos organismos vivos, mas nem sempre a reparação é feita, pois as enzimas podem falhar. Mas é muito importante lembrar que a espécie humana, onde encontramos 3 bilhões de partes nitrogenadas, ocorre a reparação e troca de aproximadamente 20 pares de bases por ano. Existem dois tipos de mutação, a mutação gênica e a mutação cromossômica. Na mutação gênica, ocorre a alteração de um trecho da molécula de DNA, levando a uma modificação na proteína sintetizada, como ocorre em uma doença conhecida como anemia falciforme. Já na mutação cromossômica, ocorre a alteração de partes internas do cromossomos, alterando a sequência de genes em um cromossomo, alteração cromossômicas estruturais, ou até mesmo uma alteração no número do cromossomos, alterações cromossômicas numéricas. Toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura do cromossomo de uma célula é chamada mutação cromossômica ou aberração cromossômica. As mutações cromossômicas podem ser classificadas em mutações numéricas, em que há alteração no número do cromossomos da célula, e a mutações estruturais, em que há alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos da célula. As mutações cromossômicas estruturais podem se fazer presentes tanto em condições homozigóticas quanto em condições heterozigóticas. Na homozigóticas, aparece quando o indivíduo apresenta ambos os membros de um par de cromossomos com a mutação. Já na heterozigóticas, quando apenas um dos cromossômicos do par de homólogos apresenta mutação. Em linhas gerais, essas mutações não dão origem a novos tipos de genes, porém, possibilitam o surgimento de novas combinações gênicas, e ainda que sejam menos significativas para a evolução do que as mutações gênicas, alteração do código genético que produz novas versões de genes, e a recombinação gênica, mistura de genes de indivíduos diferentes. As mutações cromossômicas também contribuem para a manutenção da variabilidade gênica de determinadas populações naturais. As mutações numéricas são ainda subdivididas em aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias, tem-se um aumento ou uma perda de um ou mais cromossomos. Já nas euploidias, o aumento ou a perda será em lotes cromossômicos completos, também conhecido como genomas. As aneuploidias são consequências de erros na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular. Geralmente são causadoras de distúrbios, como por exemplo
a síndrome de Down, provocada pela trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Turner, causada pela monossomia do cromossomo sexual X, e a síndrome de Klinefelter, provocada pela trissomia que envolve os cromossomos sexuais. As euploidias se dão no momento em que os cromossomos são duplicados e a célula não se divide. Existem algumas cultiváveis que apresentam euploidias, como é o caso do trigo, em que há variedade de ploides, com 2 lotes cromossômicos, tetraploides, com 4 lotes cromossômicos, e hexaploides, com 6 lotes cromossômicos. As mutações estruturais são provenientes de fragmentos cromossômicos, seguido de perda de pedaços em locais diferentes da original. Esses tipos de mutação podem ser classificados em deficiência, quando o cromossômico é desprovido de uma parte. Duplicação, quando há repetição de um pedaço do cromossômico. Inversão, quando o cromossômico tem uma porção invertida. O que é genética? A genética é o ramo da biologia que estuda a transferência das características físicas e biológicas de geração para geração. Muitos cientistas acreditam que a explicação para inúmeros problemas genéticos se encontra nos genes. A hereditariedade é a herança genética que recebemos de nossos antepassados, seja ela características físicas ou até mesmo doenças. Daí a explicação de nossos filhos se parecerem com o pai, com a mãe e até parentes mais distantes. Uma outra forma de se observar a hereditariedade é através do cruzamento de um rato branco com um rato preto. Os filhotes desse cruzamento certamente nascerão pretos, pelo fato dos genes do rato preto serem mais fortes. Contudo, estes filhotes atingirem a idade adulta poderão ter crias de pelo branco. Isso se deve à mistura de genes que eles possuem. Atualmente há muitas pesquisas sobre o código genético. Os cientistas acreditam que, graças a esses estudos, futuramente será possível eliminar muitas doenças de origem genética que atingem inúmeras pessoas em todo o mundo. Agora vamos citar algumas doenças genéticas. A síndrome de Shediac-Higashi é definida como uma doença genética autossômica recessiva, que acomete diferentes partes do corpo, resultando de uma mutação do gene regulador do transporte lisossomal. Esta síndrome é caracterizada por albinismo parcial óculo-cutâneo, neuropatia periférica, aumento da suscetibilidade às infecções e presença de inclusões gigantes em leucocitos. Acomete não somente os seres humanos, mas também algumas espécies de animais. Portadores dessa síndrome apresentam pele clara, cabelos prateados, fotofobia e nistagmo. É comum também que estes pacientes apresentem neurotropenia e, consequentemente, infecções frequentes, que envolvam membranas mucosas, pele e aparelho respiratório. A ocorrência das infecções em pacientes com a síndrome de Shediac-Higashi coloca a vida dos mesmos em risco. Por esse motivo, os indivíduos com esta desordem não costumam atingir a idade adulta. Com a evolução da síndrome, muitas crianças alcançam a chamada fase acelerada, que é desencadeada por uma infecção viral. Nesta fase, os leucocitos defeituosos se dividem de maneira descontrolada e adentram vários órgãos do corpo. Neste período, o paciente costuma apresentar febre, hemorragia nasal anormal, infecções recorrentes e problemas em alguns órgãos. O diagnóstico é feito por meio de um exame físico juntamente com exames laboratoriais e de imagem. Não existe um tratamento específico para esta síndrome. A doença de Gaucher é um distúrbio genético herdado crônico e progressivo, proveniente da insuficiência de níveis de uma enzima chamada glicocerebrosidase. Essa enzima ajuda o corpo a eliminar o glicocerebrosídeo, uma substância gordurosa armazenada dentro do lisossomo de determinadas células. Com a atividade enzimática insuficiente, o glicocerebrosídeo se acumula dentro do lisossomo e faz com que a célula fique inchada. O acúmulo de lipídios em órgãos e nossos ossos pode causar sintomas leves a graves, que podem aparecer a qualquer momento ao longo da vida, desde a infância até a idade adulta. Os sintomas podem aparecer em qualquer idade, mas comumente são pela primeira vez na infância ou na adolescência. Eles incluem facilidade de sangramento e aparecimento de esquimoses, fadiga, anemia, entre outros sintomas.
O tipo e a gravidade dos sintomas podem variar muito entre os indivíduos. Alguns não experimentam nenhum sintoma até que sejam idosos, enquanto outros podem desenvolver condições que oferecem risco à vida durante a infância. A doença de Gaucher é progressiva e, se for deixada sem tratamento, normalmente piorará com o tempo. A doença de Gaucher é uma doença crônica e progressiva, portanto, a detecção e intervenção precoces ajudam os pacientes a ter uma vida mais saudável e normal possível. Huntington, também chamada de correia de Huntington, é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso com padrão de herança autossômico dominante de penetrância completa. Deste modo, a progenência de um indivíduo afetado possui 50% de probabilidade de apresentar a doença. Esta doença está presente em todo o mundo, contudo, em certas regiões, como por exemplo a região do Maracaibo, na Venezuela, apresenta uma elevada incidência. Nos Estados Unidos, estima-se que sua prevalência encontra-se entre 5 a 10 casos de 100 mil habitantes. A idade média de surgimento da doença é de 40 anos, apesar de já ter sido observada aos 2 anos de idade e aos 80 anos de idade. Os sinais clínicos mais comuns da doença são os movimentos involuntários dos braços, pernas e rosto, cometendo também aspectos de personalidade e habilidades mentais. Além desses sintomas, o paciente pode apresentar depressão, disartria, fala indistinta, dificuldade de mastigar e deglutir alimentos e a perda de visão periférica. O diagnóstico baseia-se no quadro clínico característico e histórico familiar. O diagnóstico definitivo é feito apenas por meio de exame genético. Por meio de exames de imagem é possível notar alterações neuroanatômicas. O diagnóstico diferencial é bem amplo, incluindo enfermidades como a correia familiar benigna, neuroacantociose, atrofia dentatorubropaludosiana, doenças de Machado ou CEP, doenças priônicas e uma doença reconhecida recentemente chamada As leucondritofias são doenças progressivas, geneticamente determinadas, que afetam o sistema nervoso em decorrência de alterações na banha da mielina, estrutura que reveste a célula nervosa. Genes que atuam nos diferentes passos do processo de mielinização dos neurônios. Em virtude da heterogeneidade genética, o grupo de leucondritófias comporta vários padrões de herança, como a herança autossômica recessiva e dominante, além da herança ligada ao cromossomo X. Cada um destes padrões de herança corresponde a riscos de recorrência da doença muito diferente, o que reforça a importância do aconselhamento genético para o paciente e seus familiares. Na maioria dos casos, a leucondritofia é herdada, mas há relatos de mutação de novo. Nesta situação, o risco de recorrência na irmandade de uma afetada é desprezível. O diagnóstico específico depende de exames de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, e da realização de análises bioquímicas. Entre estas, podem ser indicadas, por exemplo, a dosagem de ácidos gráficos de cadeia muito longa e a determinação da atividade de alguns enzimas lissomais. Exemplos de leucondritófias: adenoleucondritofia, adenocondritofia ligada ao X, doença de Alexander, doença de Canava, doença de Cabri, entre outras.